A Inquisição, o mal do Império. O Império do Homem tem que lidar todos os dias por 10.000 anos contra diversas ameaças para com sua existência. Peles verdes e aliens malditos prontos para destruir e consumir a humanidade. As entidades malignas do Warp, preparadas para consumir as vossas almas e então destruir a vida de todo o universo conhecido, bem como os Tiranids e os Necrons, ameaças antigas para muito além da compreensão racional humana. Para lidar com tantas ameaças, várias estruturas têm que ser criadas e manter a ordem no Império Galáctico do Imperador da Humanidade. Porém, por mais poderosas que essas instituições sejam, fuzileiros navais espaciais do Imperador, os Astartes, a Guarda Imperial provida dos seus incontáveis exércitos, bem como os Adeptos Mecânicos de Marte, ainda assim é impossível lutar contra ameaças físicas sem lutar contra as ameaças nas sombras. Por isso existe uma organização dedicada a combater tanto as ameaças externas quanto as ameaças internas, a Sagrada Inquisição do Império. Nas chamas da heresia de Horus, o Imperador da Humanidade, junto com seu maior conselheiro, Malcador o Sigilita, percebeu que ele não poderia mais proteger a humanidade da maneira como estava. Por isso ele pediu para Malcador selecionar candidatos para a fundação de uma nova organização. Estes eram 4 senhores e nobres da Terra, poderosos em fidelidade e devoção ao Mestre da Humanidade e ao seu Império. Dessa maneira, esta nova organização seria dedicada em combater as ameaças externas contra o Império, bem como também promover uma guerra das sombras e regular e proteger o Império, pois com a traição do Mestre da Guerra Horus, se percebeu que todos aqueles que têm um coração feito de carne, bem como são humanos, e podem ser corrompidos pelas entidades dos poderes ruinosos do caos. E assim, com a verdade imperial quebrada e as legiões dos Space Marines perdidas, algumas para o caos e outras permanecendo leais, mas ainda assim longe de seu propósito original de conquista, logo o Imperador percebeu que precisava dessa organização, uma organização poderosa, capaz de superar os problemas do Império e bem como agir nas sombras. Esta seria a mão invisível que guiaria o Império para a prosperidade e ao sonho do Imperador de uma humanidade unida e forte. Assim, a Inquisição foi formada, um grupo de especialistas em espionagem, sabotagem, bem como proteção e nas artes da guerra, que a princípio teriam como função evitar que os catastróficos eventos da heresia de Horus acontecessem novamente, bem como também proteger o Império das ameaças sombrias para além da galáxia e as ameaças internas, forças misteriosas que buscam destruir o Império de dentro para fora. Todavia, a Inquisição agiu de origens humildes, longe de ter o poder e a influência que se tem no 41º milênio. Contudo, conforme os milênios iam passando e ameaças cada vez maiores começaram a acontecer contra o Império, bem como os eventos da Guerra da Besta, quando um grande walk de um Orc Warboss chamado de A Besta atacou o Império, forçando o Império a tomar decisões desesperadas. Logo também teve o começo das Cruzadas Negras de Abaddon o Despojador, que atacou o Império e reacendeu a vigilância contra a ameaça do caos e os demônios da Urdidura. Assim, a Inquisição percebeu que deveria se dividir em ordens para melhor combater as ameaças contra a humanidade e seu Império. E assim foram se criados as Ordos, Ordos especializadas em cada uma combater uma espécie de inimigo. E, conforme a ameaça do caos progredia, a paranoia, bem como também o zelo em tentar evitar a corrupção da população contra os poderes ruinosos se tornou cada vez mais presente. E assim, o Império decaiu, conforme as guerras iam se acumulando e a constante carnificina, o constante conflito, desastre e massacre tomaram conta das estrelas, a tal ponto que o Império se tornou o regime mais sanguinário que já existiu na história da humanidade. Um regime tomado pela superstição, pelo medo, pela guerra e ao mesmo tempo também é sustentado pelas mesmas ferramentas que causam a sua queda. A Inquisição surgiu como uma guardiã dos ideais do Imperador. Ela surgiu como uma tentativa de preservar os verdadeiros ideais, o iluminismo, bem como também o otimismo da Grande Cruzada, e preservar a humanidade dos eventos catastróficos da heresia de Horus. No entanto, conforme o tempo foi passando, a Inquisição deixou de ser a mão protetora do Império para também ser o martelo que
também punia o Império contra as ameaças do caos, pois os inquisidores se tornaram juízes, júris e executores da vontade do Imperador, e não tinham restrições ou até mesmo respondiam a qualquer autoridade que não fosse da sua própria organização, com exceção dos altos senhores da Terra. A Inquisição então se tornou um mal do Império. Um mal porque esta é a mão invisível que guia e protege o Império contra os inimigos da humanidade e está sempre preparada para destruir e purgar o alien, o mutante, o herege e o demoníaco, mas também se tornou o mesmo machado que pune os cidadãos do Império e que contribui para a constante estagnação, bem como também a lenta queda do Império. Seu propósito como guardiã dos ideais seculares do Imperador se perdeu por conta que, com o passar do tempo, a fé imperial que nasceu como uma religião clandestina se tornou a única coisa que mantém o Império do Homem unido e forte, pois a crença coletiva que o Deus Imperador protege é o que mantém os súditos imperiais, a própria Inquisição, bem como os Astartes, a Guarda Imperial, os Altos Senhores da Terra, o Ofício Assassínoro, os Adeptos Mecânicos unidos. E essa fé na capacidade divina do Imperador eleva o Império do Homem a lutar contra ameaças terríveis, como as grandes hordas dos Tiranides, as legiões infinitas dos Necrons, o grande terror dos Orcs e a ameaça dos deuses ruinosos do caos. Sem os Primarcas e com as legiões divididas agora em capítulos menores que só podem comportar 1000 Space Marines, dessa maneira a fé imperial consegue impulsionar os mortais a atingirem feitos de grandiosidade no combate que jamais poderiam ser atingidos com a verdade secular. Assim, por mais que a religião contribua para a estagnação do Império, esta também cumpre um duplo papel de manter o Império funcionando, e a Inquisição utiliza dela como ferramenta para poder manter o seu controle e sua dominância. No entanto, também percebe-se que o culto imperial tem um papel muito mais relevante na vida do Império do que até mesmo a própria Inquisição, e esta se perdeu no seu propósito de se manter fiel aos ideais originais do Imperador. No entanto, esta permanece sempre vigilante contra as ameaças do caos, agindo como a mão invisível que protege o Império e o martelo executor que destrói o mesmo.